Oi, turma. Tudo bom? Como é que vocês estão? Tia Cláudia está aqui olhando para a atividade de hoje, de vocês, né? Como sempre. E hoje, qual é o dia de hoje, gente? Nossa quarta-feira, 5 de agosto. Então, nós vamos ver hoje quem? História e Cultura do RN. Lembrando que Cultura do RN é o que, gente? A nossa correção do nosso trabalho de pesquisa que tia Cláudia pediu semana passada. Falando sobre a Casa da Ribeira e sobre o Solar Bela Vista, certo, gente? Aguardo vocês para vocês me mostrarem esses trabalhos lindos, que eu tenho certeza que estão todos lindos. E lembrando novamente, não é para me entregar, é para deixar bonitinho no caderninho, só me enviar a foto daqueles que já tinham feito ou que não podem me entregar, mostrando, né? No caso da aula, chegar assim e mostrar para a tia Cláudia, certo? Pois bem, a nossa aula de hoje vai falar sobre meu bairro e quem mais, gente? Minha rua. Vamos falar sobre a rua, a nossa rua que nós moramos, e sobre o bairro que moramos. Por isso que tia Cláudia mandou antecipado para vocês um videozinho com a atividade que ela pediu para vocês fazerem no caderno e deixarem no caderno. Que vocês vão colocar alguns detalhezinhos. Tia Cláudia, por que esses detalhes? Simples. Para que eu possa me identificar onde eu vivo, eu preciso colocar o meu endereço. E o meu endereço, ele precisa ser completo. Ele precisa ter pontos de referência para que a pessoa possa se localizar. Um exemplo. Eu moro na rua Bom Barquinho. Vou dar o exemplo de tia Cláudia. Eu moro na rua Bom Barquinho, aqui no Nova Natal. E vocês podem procurar, existem várias ruas. Aqui no Nova Natal, várias ruas têm nome de festas folclóricas. Tem rua do Bomba Meu Boi, do Boi Calemba, da Ciranda, da Toa, tem vários nomes. Então, a minha é Rua Bom Barquinho. Mas para que eu especifique, eu tenho que dizer o número, no caso da minha casa, de onde eu vivo. Ou se fosse um apartamento. Rua Bom Barquinho, 3129. Pronto, um exemplo. Então, se eu entrar na Rua Bom Barquinho, eu vou procurar qual número? 3129, porque é a minha localização. Entenderam? Para que eu possa explicar para alguém, eu preciso dar o meu endereço completo, com todos os detalhes. O nome da rua, o número da casa, o nome do bairro e qual estado ou município que eu pertenço. No caso, eu estou no estado de quem? Estado do Rio Grande do Norte. Município de quem? Natal. Se fosse São Gonçalo, município de São Gonçalo do Amarante. Se fosse Parnamirim, município de Parnamirim, um exemplo. Dependendo da localidade que a gente esteja. Então, quando nós formos para o nosso módulo 3 novamente, página 227, nós vamos ver que existem alguns tipos de casas, né? De ruas. Pode ser rua só com casas, só com prédios, com estabelecimentos comerciais ou que tenham praças próximas. Entenderam? Vai ter um pouquinho de uma leitura que vai falar um pouquinho sobre essas observações que a gente tem, onde a gente mora. Porque geralmente, onde moramos, tem algumas coisas que vão detalhar onde a gente vive, ou que são pontos de referências, que são locais que nós vamos lembrar quando a gente quiser explicar para alguém onde nós vivemos. Próximo de quê? Ou próximo do prédio tal, ou próximo do mercado tal, entenderam? Vocês vão ver que tem a primeira questão que vai perguntar. Que tipos de construções estão presentes na rua onde vocês moram? Então, a gente já sabe que é a resposta pessoal, certo? Então, cada um de vocês tem uma resposta pessoal. Não tem como fazer igual, não, tia. Então, realmente, hoje, tia Cláudia possivelmente não vai utilizar o nosso quadro para fazer atividade, porque são respostas pessoais. Do mesmo jeito, quando a gente for para a página 228, tem algumas questõezinhas para a gente responder, tá vendo? Tem qual é o nome da rua que você mora, você sabe por que essa rua tem esse nome, se vocês souberem, caso não, e tem para vocês olharem algumas atitudes que as pessoas estão tendo na hora de passar a rua, no caso, passar na faixa de pedestre. Quais são as indicações? O que a gente vai falar sobre isso? Como é que a gente vai fazer isso? Bem, se eles estão passando numa rua e tem faixa de pedestre, o que a gente aprendeu durante a parte das leis de trânsito? Por que é importante passar na faixa de pedestre? Certo? Aí nós encerramos a nossa parte da nossa rua. E vamos para o nosso bairro. Quase que eu saía raibo. Mas é bairro. Vou falar uma história para vocês. Vocês vão contar um pequeno poeminha falando sobre os bairros. Aí vai falar um pouquinho sobre ele, como é que são. E também tem algumas questõezinhas para vocês responderem. Por último, de vocês, de todos os últimos,
Eu vou pedir para vocês responder aquelas questões que eu acabei de falar a vocês, que vão estar no caderno. Nesse do bairro, eu dou a sugestão para vocês, de vocês depois procurarem no YouTube. Vocês vão lá no YouTube e procuram o nome do poema de Ruth Rocha, que se chama A Rua do Marcelo. Também tem a Rua do Marcelo, tem o bairro do Marcelo. Vocês podem procurar por Ruth Rocha, que vai falar sobre isso, sobre ruas e bairros. Então, nosso conteúdo de hoje é super curtinho. Só é da página 227 a 229. Que nós vamos ver um pouquinho dos bairros e da nossa rua, certo? Também, quando for na nossa atividade de cultura do RN, do mesmo jeito. Tia Cláudia vai fazendo com vocês as correções necessárias. Caso não tenham feito, vão ter que me explicar também, né? Esperar vocês. Até já!